Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura, onde nós estudamos um pouco sobre a história, a doutrina e as práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sem censura, mas com respeito. Hoje estamos aqui com um episódio especialíssimo, com dois convidados assim, muito queridos, pessoas que um está retornando ao canal e a outra, alguém que faz tempo que eu gostaria de ter tido essa interação gostosa e hoje a gente finalmente deu certo, né? Então, eu gostaria de apresentar para vocês o convidado número 1, é o Paulo Gonçalves, do canal Mormon Uma Ova. Bem-vindo de volta, Paulo. Nossa, que legal poder estar aqui com você aqui no canal e todo mundo aqui que pode se deliciar com o papo legal que a gente vai ter aqui. Gostei bastante de receber o convite novamente. Beleza, beleza. E a outra convidada especial é a Vânia Moore, do canal Vânia Moore, que até agora mudou, né, Vânia, o canal? Fala um pouquinho para a gente aí. Então, é tabus no mormonismo, né? Essa era a minha intenção desde o começo, mas como eu não sou craque em tecnologia, né, meu querido? Estava Vânia Moore e eu achava que estava tabus no mormonismo todo o tempo, então foi uma mancada minha. Mas sempre tive a intenção de ter o nome tabus no mormonismo, porque eu gosto de falar sobre os tabus mesmo da igreja. Então, é isso. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser legal. Legal demais. Poxa, bem-vindo vocês dois. Então, hoje a gente vai estar falando aí sobre o seriado do Netflix, da Netflix, que começou, que foi disponibilizado ontem, dia 4 de março, de 2021. Então, falando sobre um personagem da história da igreja, um personagem infame, da história da igreja, chamado Mark Hoffman. Então, só para dar uma introduzida assim no assunto, para o pessoal que está assistindo a gente, eu vou falar um pouquinho por que Mark Hoffman é alguém relevante na história da igreja, Então, ele foi uma pessoa que... Ele era um colecionador de documentos raros que descobriu que, falsificando documentos, ele conseguia ganhar mais dinheiro, do que só praticando a profissão normalmente. Então, ele começou a fazer essas falsificações de documentos históricos da igreja. Alguns que a igreja usou para fortalecer a sua história, sua narrativa, e alguns outros que traziam problemas sérios, contando a narrativa de uma forma muito diferente. Cartas escritas por Joseph Smith, por Emma Smith, por Martin Harris, tudo falso, E a igreja começou a comprar esses documentos, e a gente vai falar um pouco aqui, talvez, a possível intenção da igreja estar comprando esses documentos e tudo. E aí, em 1985, o esquema dele estava assim, começando a ficar difícil dele manter, e para acobertar, ele acabou matando 2 pessoas. Ele fabricou 3 bombas caseiras, e 2 delas ele conseguiu colocar na casa de 2 pessoas, que era importante lá para ele, e matou essas 2 pessoas. Aí depois foi descoberto tudo, ele foi preso, etc. E a gente vai entrar nos detalhes, então, aí daqui a pouco. E a Netflix lançou esse documentário em 3 episódios, contando um pouco a história dele, tá bom? Mas aí eu queria perguntar, então, para vocês, vamos começar aqui pela Vânia, qual foi a tua impressão, Vânia? Eu sei que você assistiu ontem aí, ontem e hoje, os episódios. Qual é a tua impressão, assim, no geral, do documentário? Eu achei extremamente bizarro, porque é muito chocante, assim, o que uma pessoa consegue fazer se escondendo atrás da boa aparência, da aparência do bem, Uma coisa que eu gosto muito de enfatizar, porque na igreja fala-se muito para tomar cuidado com a aparência do mal, e eu não concordo com isso. A gente precisa mesmo tomar cuidado com a aparência do bem. O Mark Hoffman pegou todo mundo de surpresa. Ele nunca deu nenhuma pista de quem ele realmente era, nunca. E desde os 12 anos de idade ele se autoafirmava como ateu e ninguém tinha a menor ideia disso. Foi criado numa família estruturada na igreja e ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo, nem a esposa, nem os amigos, absolutamente ninguém. Então,
isso foi o que mais assim me chamou a atenção nessa série. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom em colocar a verdade sem parcialidade. Eu acho que eles não tentaram proteger ninguém ali, não tentaram proteger nem a igreja, nem as safadezas do Mark Hoffman. Eu acho que foi muito assim fiel ao que realmente aconteceu. Eu gostei. Exato, uma forma assim bem jornalística, né? Não tentando puxar essa brasa para sardinha, nem de um lado nem do outro, né? Você, Paulo, o que achou? O documentário, ele tem cara mesmo de um documentário. Ele ficou específico dessa forma para falar do personagem Mark Hoffman. Eu percebi muito isso. O que eu gostaria de chamar a atenção para todo mundo é a roupagem do, sabe, o plano de fundo de todo esse documentário. Tem muita coisa ali que você pode tirar. Mas é lógico, os produtores tiveram a história afinco para entender o Mark Hoffman, explicar sobre ele, as coisas que ele fez, tanto as falsificações quanto os assassinatos, mas eu entendi que mostra um pouquinho, né? Na verdade, se você as mensagens subliminares do documentário mostra coisas que eu acho que revelam alguma coisa da igreja que todo mundo já queria saber. Na verdade, algumas coisas, como realmente documentos que ela tem esse grande interesse de adquirir e esconder, né? Esse é o plano de fundo de todo do documentário, mas é interessante de saber. E como que é os passos, por exemplo, de alguém que começa a entender a verdade sobre as coisas da igreja. Ele era um missionário que estava na Inglaterra e começou a pesquisar numa biblioteca e viu as coisas que hoje as pessoas vão pesquisar e encontram. Mas é lógico, do caráter, a psicopatia dele, muitas outras coisas, aí já é um outro lado, um bandido, né? Ele realmente foi um criminoso. Mas dá para entender, por exemplo, esse plano de fundo como isso, a igreja escondendo documentos, por que será? O que será que desde antes de Mark Hoffman tem escondido naqueles cofres? O que será que está lá? Então, algumas coisas que a gente deveria levantar como questão, eu acho que é muito plausível prestar atenção nesses tópicos. Mas, em geral, é um documentário. Mas eu acho que o plano de fundo mostra alguma coisa assim, que quem está pesquisando em cima do muro ou querer saber alguma coisa mais sobre a igreja, mostra um pouquinho sobre o mormonismo verdadeiro. Eu acho que ali tem algumas mensagens como plano de fundo, sim, Marcelo. Exato. Inclusive, né, eu não mencionei, mas para quem não está sabendo, né, o nome do seriado é Murder Among Mormons, né, em inglês. E em português eles deram aliviado, em vez de assassino entre os mormons, eles colocaram falsificador, o falsificador mormon, né, é o nome em português. Bem legal. E você tocou num assunto interessante aí, Paulo, a respeito assim, porque a história toda, né, por que Mark Hoffman conseguiu fazer o que ele fez, é todo esse interesse da igreja em adquirir documentos, né? E no documentário fala isso, né? Que a igreja tem ela está assim, num dilema, né? Impressionante, porque a igreja em si, ela é muito fã assim, de documentação, né? Da história, né? De encontrar a sua história, de relatar e de ter esses documentos, né? Ao mesmo tempo que, nesse afã de encontrar essas documentações, acaba se encontrando coisas que seria melhor ninguém ficar sabendo, né? Vamos dizer dessa forma. E esse é um dilema grande. E aí o Mark Hoffman ele falsificou esses documentos e vamos falar de alguns documentos, né? Então no episódio 1 ele começa a listar algumas coisas, né, que ele forneceu. No documentário ele fala esse documento que o Mark Hoffman encontrou, né, entre aspas, produziu, que seria a transcrição do Anton, né, aquele estudioso que olhou os escritos, a transcrição, né, do egípcio reformado, né, que Martin Harris levou lá para ele em Nova York. E aí tem toda essa controvérsia, né, que ele teria aprovado, que ele não teria aprovado como uma tradução e tal. Então o Mark Hoffman tinha esse transcrito e ele mostrou para a igreja, né, e tem no documentário um vídeo do presidente Faust, né, ele lendo, ele falando na conferência, esse documento que comprova que o livro de Mormon é verdadeiro, né? Então, olha, o documento que era favorável à igreja fala na conferência geral, né? Mas aí veio o documento da a carta da salamandra, né? Que é onde falando que Joseph Smith teria sido uma salamandra, que é um réptil, né? Que teria aparecido e conduzido ele até as placas. Aí, essa parte aí a gente não quer que fique sabendo. Conta aí pra gente o que foi, vamos lá, Paulo, o que foi, de acordo com o documentário, que a igreja fez com essa da carta salamandra, né? A outra foi falada na conferência geral, o que era favorável, né? E essa que era contra, qual foi a atitude? O interessante que você falou é que ele teve que ter um começo. Lógico que ele virou expert nas falsificações, ele testou com moedas, se eu não me engano,
para que pudessem validar. Ele falou, pô, dá certo, as pessoas acreditaram, né? Antes de entrar realmente nisso, eu acho que é muito interessante a gente falar que, de um jeito ou de outro, ele descobriu lacunas que ele poderia entrar dentro da igreja. Então, ele viu um espaço muito grande entre coisas que faltavam na história, de tanto ele ter pesquisado. Então, ele começou com essa transcrição, aí ele falou, poxa, caíram, né? Então, beleza, tal. Até, o que deu a entender? Líderes da igreja estavam acreditando que aquilo era verdade e trataram como, pô, então é verdade, tá vendo? Olha a verdade do livro de Mórmon. Aí dá para se entender, pô, então não era antes? Sabe? Várias coisas que a gente pode vir a pensar. E o interessante da carta da salamandra, que eu achei, a igreja falou, peraí, vai desmoronar um monte de coisa que a gente criou, aquela versão hollywoodiana que a gente sempre fala, vai despencar se isso aí vir à tona. Tanto é que ela falou, ela não comprou, as pessoas têm que entender, ela não quis comprar a carta da salamandra, que na verdade veio daquele colecionador, mas ela não quis adquirir, ter em mãos isso para poder mostrar para todo mundo, ó, a história verdadeira era essa, caso ela acreditasse, tal como estava acreditando. Ela quis pegar para esconder. Então, o que acontece? Isso aí mostra a característica, para mim, de que a gente viu no documentário, aqueles pesquisadores de antiguidades, né? Eles dão depoimentos no documentário. Eles falaram, teve um deles, que quem prestou atenção lá no primeiro episódio, se eu não me engano, até um desses que analisa peças antiguidades tal, e documentos antigos, ele falou, a igreja ela tem a característica de esconder documentos. Ele fala dessa, acho que é mais ou menos essa frase ainda que ele usa. Então isso mostra que, poxa, salamandra, tal, isso aí vai mudar. E olha que interessante, houve a parte da aceitação, que se eu não me engano, quando veio à tona isso, e se eu não me engano foi o Oakes que ele disse, vocês até me corrijam aqui, que poderia ser, a salamandra agora poderia ser trocado por anjo Moroni. Acho que quem lembra dessa parte. Então, isso aí até eu li também antes do documentário. Então, eu acho que isso aí só mostra o quê? Que a igreja é meio confusa até no que ela mesma diz. Então, ela tenta, bom, vamos esconder o que dá, porque a gente não tem que dar tanta explicação. Mas a gente sabe que essa era está acabando, né? Mas é meu ponto de vista a respeito disso aí. E, Vânia, você concorda com o Paulo? A igreja não esconde as coisas, esconde. Está tudo lá no site agora. Na verdade, olha, o que eu vejo é o seguinte, a história é a história, tá? Eu tenho a minha história, tu tens a tua história, o Paulo tem a história dele. História é uma coisa que não se muda, mas a gente pode distorcer, a gente pode contar de forma diferente para atrair o que quer que seja que a gente esteja em busca. A igreja tem a própria história, inegável. José era um caçador de tesouros, não havia placas de ouro, não havia Moroni, não houve primeira visão. Documentalmente, esta é a história da igreja. Acontece que ela não teria se tornado essa potência multibilionária que ela é até hoje, que ela chegou a ser, se ela contasse para a gente a história do jeito que aconteceu. Eles tinham que mascarar e polir o caráter de Joseph Smith. Eles tinham que melhorar. O próprio Joseph começou a contar a história da primeira visão de forma diferente, e a última versão foi a preferida, vi Deus e Jesus Cristo, e eles me falaram isso, e eu fui escolhido. Então, quando você escuta essa versão polida, inventada, melhorada, você fala, meu Deus, então eu tenho que seguir essa igreja. É simples assim, se esconde, se não esconde, tanto faz. A realidade é uma só. E agora a internet está trazendo esse acesso para quem quiser saber. Para mim é simples. É preto no branco, não tem? É claro que eles vão esconder tudo que vá ferir essa versão polida e hollywoodiana que eles criaram ao longo dos anos. É lógico que eles vão fazer de tudo para esconder, mas eles nunca vão poder descreditar as fontes. Então, é um jogo sujo. Eu fiquei com nojo vendo aqueles caras no púlpito dizendo que são profetas de Deus e caindo numa falácia como a do Mark Hoffman. É nojento de se ver. Desculpa, mas eu gosto de ser cru aqui, você sabe meu estilo, né? E eu começo a falar nisso, o meu coração já começa a acelerar, porque é muito revoltante. É verdade. Então, um suquinho de maracujá, Vânia, calma. Tomar uma aguinha aqui, ó. É isso aí.
E uma coisa interessante, né? Eu não sei se vocês repararam, mas no primeiro episódio ainda, quando aparece o Brent Metcalf, né? Que ele tá falando, ele participa bastante no documentário, e aí quando mostra o colega dele, que foi o que acabou sendo o primeiro que acabou sendo morto, né? O Steve Christensen, ele comprou a carta da salamandra, como o Paulo falou, né? E aí ele entregou para a igreja. Se você prestar atenção no documentário, ele fala depois que um repórter falando, né, que a igreja não deixou nenhum estudioso fora da igreja examinar, né? Então aí vem a história, né? Tava comprando e a igreja comprou. Eu li recentemente agora dessa semana num jornal de Salt Lake dizendo que já foram encontrados mais de 440 documentos que a igreja adquiriu do Mark Hoffman, né? Ou foi doado por algum membro, ou a igreja mesmo comprou. Quem garante que a igreja estava realmente querendo esconder isso, né? A igreja ia mostrar para todo mundo, né? A igreja é transparente, né? Aí eu comecei a pensar, a igreja já escondeu alguma coisa na história dela, né? E aí eu lembrei, o presidente Joseph Fielding Smith escondeu a versão lá da primeira visão de Joseph Smith, né? A de 1832, onde ele só fala que teve um personagem. Ficou no cofre lá por, acho que 30 anos ou mais, né? Até que vazou o assunto e aí eles deram um jeito de remendar a situação. A pedra, né? A pedra de vidente, né? Ninguém sabia dessa pedra até meia dúzia de anos atrás, né? Quando, de novo, o assunto começou a vir muito à tona. Realmente a gente tem a pedra, né? E assim, são só 2 pequenos exemplos, né? Muita coisa. E aí, como você falou, né? Para que esconder, né? A história é a história, né? Se é inspirado, se é de Deus, conta a verdade, a pessoa vai sentir, vai se converter, ou não, né? Pois é, interessante. E aí eu vi um vídeo, né, no YouTube aí de uma pessoa defendendo a igreja, né? Tentando desviar totalmente, né, a coisa. Foi só $50.000, isso é mixaria. Para a igreja é um piscar de olhos, a igreja é milionária, né? Isso paga só 12 missões, a missão de 12 missionários, né? Isso aí não é nada. Olha, eu trabalho no departamento financeiro, né? E eu entendo um pouco esse lado que para a igreja realmente é uma decisão pequena. Olha, se eu estou aprovando uma despesa que foi $1.000, eu presto muito pouca atenção no que é aquilo, porque para a empresa não é nada, né? Agora, se vê um troço que é $500.000, 1 milhão, agora eu vou ter que olhar mais a fundo, eu vou ter que orar e ponderar a respeito dessa despesa, né? Então, eu entendo esse lado, né? E uma das coisas que eu vejo muito, assim, o pessoal que, assim, deixou a igreja, né, descobriu tudo isso e está aborrecido com a igreja, como é que os profetas não viram isso, não perceberam, né? Qual é a visão de vocês? Vocês acham mesmo que isso é um problema dessa perspectiva, né? Os profetas deveriam estar recebendo esse tipo de revelação até para um alfinete que a igreja compra? Ou isso é só uma demonstração que, não, a igreja, em muitos aspectos, é gerida como uma empresa, é uma decisão normal. É uma despesa pequena? Faz, estou nem aí. O que vocês acham dessa parte aí? Eu acho, Marcelo, que isso não é uma questão financeira, eu acho que é uma questão moral. Não importa o valor do documento, o valor financeiro do documento, agora o valor moral, o prejuízo moral que é trazer para a igreja, no caso da salamandra, da carta da salamandra branca, outros documentos que comprometem a narrativa deles, é nisso que eles prestam atenção, é a isso que eles prestam atenção. Não importa se o documento custa $1.000 ou $300.000, a questão é moral, e eles estão extremamente atentos a isso, porque esse é o produto deles, eles trabalham com a crença das pessoas, qualquer coisa que possa ferir essa crença pode derrubar um império financeiro, então esse é o meu pensamento. Eu acho que se eles fossem homens que realmente falam com Deus, eles iam olhar aquela carta, iam lá na tal salinha do templo, que eles alegam ver Deus face a face, e eles iam perguntar, essa carta é original? E Deus ia falar, claro que não. E eles iam chegar para o Mark Hoffman e falar, querido, teu documento é forjado, porque Deus me falou que o documento é forjado. Tchau, tchau. Então, como não existe revelação coisa nenhuma, é claro que eles não tiveram nada disso, e fica muito claro no documentário, fica muito claro na história da igreja. Então, esse é o meu pensamento. Não é uma questão financeira, não, é moral mesmo, tem muita coisa em jogo. E aí vem a pergunta, né? Por que um documento foi mostrado na conferência geral e o outro foi colocado no cofre, né? É a questão moral. O que você acha, Paulo?
É, eu também vi uma pessoa, né, assim, eu já falo meio português, claro, né, passando pano para É, a igreja, sabe, quanto a isso, passando pano mesmo. Que estava falando assim, não, mas os profetas eles foram enganados aí no seriado, assim, no documentário, igual os profetas da Bíblia. Aí começou a puxar personagem do Velho Testamento que houve divergência no que ele entendeu, tá vendo? Ó, ele foi enganado, tal. Eu já fiz um podcast, o título é assim, ó, tem coisa que não cola mais. Para mim não cola mais. Falar que Joseph Smith ele praticava poligamia porque no Velho Testamento não cola mais para mim. Como também não cola, né, falar isso aí não, aí os profetas. Sabe por quê? Mark Hoffman, ele foi tão astuto que até ele percebeu que os profetas não tinham discernimento divino para entender as coisas. Eles vão acertar agora. Não, ele sabia disso. Ele falou: não, o que eu apresentar, se encaixar dentro da história nessas lacunas que eu estou encontrando, eles vão acatar. Então ele fez exatamente isso. Então, vendo essa parte, né, por esse lado, ele já tinha esse discernimento. Eu sei que é muito clichê ficar falando isso, porque todo mundo acha que a gente só vai bater nisso. Mas os profetas, como eles não tinham poder divino para saber que era falso. Mas esse é um ponto que não dá para passar pano. Tá? Eles sim, ele realmente não tinham discernimento divino, que até o próprio Mark Hoffman percebeu e tuchou neles, né, um monte de documentos falando, tá aqui, e muitos até foram, eles leram, né, que nem você falou, eles levaram a público, alguns esconderam, então aí mostra o quê? E nem tem certeza direito disso, tal, então como não pode estragar a maquiagem da história, então eles têm que fazer, às vezes adquirir muita coisa para poder deixar no canto. Pô, a gente adquire para ninguém ficar sabendo tanta coisa, porque é muita coisa que está por trás da versão de Hollywood que a gente falou aqui. exato. Uma coisa que eu tiro a lição disso aí, né? O pessoal que quer defender a igreja, né, fica dizendo assim, os críticos acham que Deus fica dizendo no ouvido do profeta tudo, né? Não é, esse não é o ponto, né? O ponto é o seguinte, eles podem cometer erros, sim. Então, se eles podem cometer erros, pode acontecer que eu esteja certo e ele esteja errado, não é verdade? O profeta da igreja está errado e eu estou certo. Então, se essa for a circunstância, e eu tenho certeza que eu estou certo, por que eu vou seguir o que ele está dizendo, se ele está errado? Entendeu? O que não é o que a igreja exige, né, ou requer dos membros. Né? A igreja requer a obediência total. Né? Você não pode criticar, você não pode não seguir, você tem que seguir. Né? Você tem que orar para receber a resposta, e a resposta tem que ser siga. Marcelo, mas nesse caso, esse argumento também não é válido, porque onde é que fica aquela história que eles te falam que o profeta falou é escritura? O que você faz com isso? Ou ele é um profeta, ou ele é como é que fala? Um profeta vidente, revelador, ou ele é um charlatão. Exato. Não existe meio termo aqui, porque eles falam para o jovem que é mandamento e para missão. Tá, então, peraí, isso veio de... mas talvez ele esteja errado, então. Então, agora você pode começar a questionar absolutamente tudo que vem da boca deles. Ou você acredita que aqueles caras falam com Deus, ou você não acredita. Então, assim, é pura dissonância cognitiva. O que soa bem aos ouvidos veio de Deus. Agora, nesse caso, comprometeu a crença, minha crença, então minha dissonância cognitiva tem que me ajudar a proteger a minha crença usando esse tipo de argumento que você muito bem falou, que é usado pelos membros ativos. Exato. Uma das perguntas favoritas que eu tenho quando alguém fica, né, vem tentar ser apologista para a igreja, fala, tá bom, o profeta pode errar? Todo mundo vai dizer sim. O cara mais fiel da igreja vai dizer sim. Aí eu pego e pergunto, então me diga uma coisa que você não concorda que ele está ensinando hoje. Não sai nada. Não consegue, entendeu? As coisas que a igreja já admitiu do passado que foram erradas, aí sim, o cara segue o profeta e admite também. Mas uma coisa que o profeta está ensinando hoje, o cara não consegue dizer que não concorda. Teve um que disse uma coisa lá, mas era uma coisa tão banal, boba, né? Tipo assim, eu não concordo com a cor da capela, né? Um negócio assim, entendeu? Devia ser azul, não sei, alguma coisa assim. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do episódio 2. Então, no episódio 2, fala um pouco da missão, né? Ele foi para Manchester, começou a encontrar material anti-mormon, e foi ali que ele decidiu... Ele já tinha se tornado ateu, né? Fala no documentário, desde quando ele tinha 14 anos, né? Mas ali eu acho que solidificou, né? E ele fala uma coisa interessante, né? Ele chega de volta, ele conversa com um amigo, e ele pergunta para o amigo, o que você acha sobre
lying for the Lord, né? Ou seja, mentir pelo Senhor, né? Que isso é um tópico muito comum assim, entre o pessoal pós-mormon, né? Essa posição da igreja, dos líderes da igreja, do sistema educacional, é você mentir para defender a igreja, mentir pelo Senhor. Quando eu falo mentir, eu vou pela definição do Manual de Princípios do Evangelho, né? Se você ocultar a verdade, ou por um gesto, ou por alguma coisa, você fazer a pessoa ter uma ideia errada da realidade, isso já é mentira. Vocês acham que existe isso, Paulo? Começa aí por você. Você tocou num assunto fantástico, porque quando a gente fala mentir a favor da igreja, eu não tinha essa visão. Eu achava que passar pano para muita coisa, quando eu estava ativo na igreja, 4 décadas, para mim era o que eu falava, assim, eu fazia de tudo para defender. Sabe por quê? Porque chega alguém e fala assim, quando o Oakes falou que pesquisar a história da igreja não é a melhor forma de você aprender a história da igreja, pesquisando não é a melhor forma, aí eu fico pensando, até que ponto, né? O que ele está omitindo aí? Tá vendo? Tocando no que você falou, você usou a palavra omitindo também, né, Marcelo? Eu falei, então tá aí. O que será que ele quis omitir aí? Porque eu não posso saber. Então, querendo ou não, eu não sei se isso pode ser confundido com a mentira em si. Mas a omissão, para mim, como você disse, tem muita coisa dentro da igreja. Porque por mais que você fala a igreja tem coisas que ela esconde, que ela não pode trazer à tona, que pode, por exemplo, desfigurar toda a versão de Hollywood dela. Aí, quando uma pessoa chega e fala assim, tentando defender, mas se a igreja faz isso, é para nosso próprio bem, quer dizer que a gente não tem que saber aquelas coisas. Quantas vezes eu já vi, e eu já falei isso, quantas vezes eu dei esse argumento, né? Então, eu acho que a palavra ocultar é mais plausível. A gente não vai ver, claro, às vezes pode acontecer caso pontual, mas o fato de omitir é o que a gente mais ouve. Eu acho que dentro da história da igreja, já a omissão, que talvez se for confundir com mentira, então é uma baita de uma mentira, muita coisa. Né? Mas eu acho que, em si, Marcelo, a palavra omissão é muito característico das coisas que a gente vê na história da igreja, ou quando alguém tenta passar o pano. Mas fez por isso, foi por isso. Ele tinha 40 esposas por causa disso, mas era contra a lei. Então, calma aí, quem que está omitido? O que está sendo omitido aí? Então, tem muita coisa entre linhas que eu acho que a omissão é a palavra certa para isso. Eu aprendi isso muito cedo, né, durante o meu processo de transição, que a informação é o que dá poder, né, para você. E um cara que hoje ele é crítico da igreja, já foi apologista por muitos anos, né, ele tem um podcast chamado Radio Free Mormon, e ele fala isso, né, o que começou a fazer a transição nele foi ele começou a perceber que ele ganhar um argumento para defender a igreja começou a depender cada vez mais do fato de que a pessoa com quem ele estava falando não conhecia os fatos todos, né? Então ele só trazia os fatos positivos, não falava nada do que era negativo, e a pessoa, é mesmo, faz sentido, né? Mas a partir do momento que você tem os dois lados, aí cai tudo, né? E ele começou a sentir assim que ele estava vendendo a alma para o diabo ali, né? Ele estava sendo desonesto intelectualmente, né? O que mais que a gente teve lá no seriado? O investigador, né, ele vai perguntar para o presidente Hinckley, na época, né, se ele tinha algum registro das conversas que ele teve com o Mark Hoffman, e o presidente Hinckley falou que não, né? E aí ele falou assim, eu não engoli, né, essa, né? E aí isso me fez lembrar, né, da entrevista do presidente Hinckley naquele programa 60 Minutos, né, quando o entrevistador vem e pergunta, acho que foi a questão de nós podermos virar deuses, né, e tal. Aí ele fala, não sei se isso é doutrinário, né? Ou era isso, ou era a questão da poligamia, né? Então, tipo assim, desviando, né, da pergunta, né? E aí o presidente Hinckley também falou que a igreja não estava atrás de comprar aquele outro... Quando o Mark Hoffman começou a explodir as bombas, né, foi porque ele tinha prometido entregar uma série de documentos, né, que se chamou os documentos de McClellan, né? E ele era muita coisa, ele não ia conseguir entregar no tempo, ele estava sendo pressionado, por isso que ele começou a matar o pessoal, né? E aí o presidente Hinckley falou, não, a igreja não vai comprar isso, não tem nenhuma promessa de comprar, né? E o cara que foi morto, o Steve Christensen, né, ele tinha sido contactado pela igreja para facilitar a negociação, e no seriado fala, algumas pessoas testemunham isso, né? Então vamos lá, passando agora adiante, né, para o terceiro episódio da série, né, tem foi assim, o episódio que mais me marcou, né, dos 3, porque ele passa, além da parte da história toda, começa assim, a entrar na mente do psicopata, né, do Mark Hoffman, como é que ele fazia as coisas, por que ele fazia, e a reação das outras pessoas, por que as pessoas não conseguiam perceber aquilo. E o amigo dele, o tal do Flynn, né, foi perguntado para ele, como é que você não percebia isso, né, e a mesma coisa para a esposa.
E os dois disseram algo muito próximo, né? Eles disseram assim, eu não via porque eu não queria ver, né? E o Brent Metcalfe falou alguma coisa muito parecida também. Ele disse, se eu admitisse que eu estava tão errado sobre o Mark Hoffman, porque o Brent Metcalfe foi na televisão, deu entrevista defendendo e dizendo, não acredito que foi ele, né? Ele falou, se eu admitisse que eu estava tão errado, né? O que mais era real para mim, né? O que mais que eu poderia estar errado? Não podia admitir, né? E isso me relacionou muito assim com o testemunho da igreja, né? Quando você começa a descobrir as coisas erradas da igreja, aí você, não, eu não posso admitir que eu tive errado por esses 20, 30, 40 anos, né? Eu já investi tanto nisso, eu não posso admitir que eu estava errado. O que você acha, Vânia, dessa atitude que você tem visto, né, nas pessoas que você tem tido contato, que estão descobrindo a verdade? Eu acho que depende muito da pessoa e do relacionamento que ela está tendo com a própria fé. Tomando a minha própria história como exemplo, enquanto as coisas estavam funcionando do jeito que deveriam funcionar, de acordo com o que a igreja ensina, eu não tinha necessidade nenhuma de questionar, e quando alguém questionava para mim, eu imediatamente bloqueava e falava, não, eu sei que a igreja é verdadeira. Eu sei que Joseph foi um profeta. Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Toda aquela coisa que quando você acredita numa verdade, ela passa a ser a tua verdade. Agora, a partir do momento que aquelas coisas, que aquele estilo de vida, porque mormonismo é estilo de vida, a partir do momento que aquilo começou a me fazer mal mentalmente, abriu espaço para questionamento. Agora abriu espaço para eu questionar aquelas supostas verdades. Mas só então, só quando eu senti que aquilo estava me fazendo mal, eu falei, tá, mas então por que está me fazendo mal? Aí eu descobri sobre o livro de Abraão, que não tinha sido uma tradução dos papiros do Egito. Então, ali, abri, eu falei, sério? Então, quem sabe essa é a minha porta de saída? Então, peraí, se tudo isso não é o que eu acredito ser, então eu posso sair sem culpa. Então, eu acho que depende muito. Agora, por exemplo, se você... Por exemplo, toma os pais do Mark Hoffman, por exemplo, já que a gente está falando na série. Pessoas que criaram os filhos na igreja, que tinham um testemunho forte, não vem falar da igreja, não vem falar da história dela, da real história dela, porque vai bater e voltar, eles não vão escutar. Por quê? Porque a vida deles está andando bem do jeito que eles previram. Então, eu acho que isso depende muito da pessoa, depende muito do relacionamento que ela está tendo com aquelas verdades. É isso que eu penso, é isso que eu tenho visto. Exatamente, perfeito. Paulo, alguma coisa para acrescentar? A Vânia me lembrou muita coisa, até da minha história também. A gente fica num padrão confortável quando a gente aceita tudo dentro da igreja. A gente se acomoda e se você não se despertar, você não consegue entender o que está acontecendo. Por isso que hoje eu tenho uma empatia tão grande quando eu falo com alguém e a pessoa fala assim, não quero aprender. Eu não quero mais criticar, acho que eu não perco mais tempo com isso individualmente. Quando chega uma pessoa para mim falar isso, não tem por que eu fazer isso, não tem necessidade. Porque eu talvez há anos atrás eu estaria igual. Então eu sei porque que ela está daquele jeito. De algum jeito ela não conseguiu despertar. E a gente fica acomodado dentro de um quadradinho, que eu sempre falo lá no podcast, que a gente não quer sair. Mas quando sai, né, pula o murinho, tem um campo florido que ela não conhece, ela não entende o que é aquilo. E principalmente eu, né, desde a primária, que ficava lá brincando lá na Sacramental, era bem pequenininho. Aí eu falei, poxa, o mundo é esse. O mundo aí não tem outro mundo. Para mim vai ser, vou viver nesse mundo para sempre e não tem mais uma outra realidade. Não existe. Se existir, já é fora de um parâmetro desconhecido e te condiciona tanto que você só vai saber, por exemplo, se você sofreu alguma coisa emocional, coerção, o medo, isso aí só vai fazer sentido quando você se afasta um pouquinho, né? Se você dá um passo para trás saindo da igreja e olhando de longe a sua vida lá, aí você percebe. Só que a gente não dá espaço enquanto está lá dentro, porque você não pode nem ver um site que não é oficial. Como é que você vai conseguir ter uma visão ampla das coisas? Então, a Vânia falou isso, me lembrou muito, sabe? O quanto que a gente consegue ficar preso numa verdade. E a gente só consegue sair se esforçar para dar o passo. Aí você consegue enxergar o que você vivia de verdade, sabe? Aí você começa a ver, pô, por que fizeram isso comigo? Por que às vezes eu sofri fofoca? Por que às vezes isso, aquilo? Por que a história é assim, eu não percebia? Por que as pessoas vinham falar, existe um negocinho de Joseph Smith, não, nem me fala. Postasia que você está falando. Por que eu era assim? Aí você consegue ver depois.
é que me chamou a atenção muito o que a Vânia falou, me remeteu a essas coisas. Inclusive, um dos episódios aí do canal da Vânia favoritos, meu, né, é aquele que você fala da história do livro do Jonathan Haidt, né, do elefante e o escritor, né? Aquilo ali, assim, eu carrego aquilo, depois eu li o livro, né, e tudo, eu carrego aquilo pro resto da minha vida, né? Todas as nossas decisões são emocionais, né? Não adianta você querer chegar com razão, com fatos, com história e querer mudar uma pessoa de onde ela está pela razão, se não foi a razão que levou ela até ali, né? Então ela precisa primeiro ter alguma coisa emocional, precisa cutucá-la, né, e despertar, e aí sim ela vai dar espaço para a razão. Eu acho que isso é importantíssimo principalmente quando é um casal, né, que um está passando pela descoberta e o outro não quer, então é preciso ter esse entendimento, né. E o Mark Hoffman, ele falou uma coisa interessante no depoimento dele lá. Ele, nesse terceiro episódio, né, ele dá uma entrevista longa e explica tudo, né? E aí você fica assim, uau, como é que é a mente de um cara louco, né? E ele, assim, a frieza, né? E assim, ele tava brincando com as pessoas, né? Tá, ele fala o seguinte, né? Não importa se algo é genuíno ou não, mas sim se as pessoas acreditam que é genuíno. Se algo parece ser verdade e se torna aceito como verdade, então se torna verdade. Né? E aí é onde um amigo dele fala, o que isso diz sobre nós como uma sociedade, né? Ou como igreja, né? Todo mundo está dizendo, no domingo de testemunho, todo mundo diz, eu sei que é verdade, eu sei que é verdade, eu sei que é verdade, e aí passa a ser verdade, né? Seja a carta da salamandra, seja as placas de Kinderhook, ou seja a pedra do vidente, né? Passa a ser verdade. Né? O que isso diz, né, para a gente? Eu acho que, para mim, isso diz que a gente precisa sempre ter um pé atrás com tudo, né? Especialmente quando tem, assim, todo mundo está dizendo que é uma coisa, né? Peraí, é mesmo? Né? Eu acho sempre importante manter esse pé na realidade, né? O ceticismo, né? É importante. Eu acho, Marcelo, eu acho que todos nós vivemos dentro da nossa própria bolha, sabe? Em termos de religião ou não. Eu acho que o que é válido é você ter em mente o que é bom e saudável para você e para a tua família. É por isso que eu sempre falo no canal, não tenta tirar alguém da igreja. Meu marido é membro ativo da igreja. Eu não tento tirá-lo de lá, ele não tenta me levar de volta. E é por isso que o nosso relacionamento dá certo. E é possível. Eu acho que quando a gente parar com essa pretensão de que eu tô certa, você tá errado, a gente vai viver em paz, vai haver mais amor, vai haver mais compreensão, não vai haver ataque terrorista em nome da religião, como a gente tem visto, entende? A necessidade de estar certo, ela gera ódio, ela gera rivalidade, ela gera distanciamento entre as pessoas. Então, eu acho que não tem nada demais cada um viver dentro da sua própria bolha, desde que você esteja feliz naquela bolha. Agora, se você está se sentindo ali preso, enclausurado, agora tem só uma chave que vai abrir aquela gaiola, que é a chave do conhecimento. E, felizmente, a gente vive numa era em que o conhecimento nunca esteve tão ao alcance das pessoas, tão acessível como está hoje. Você está feliz na tua bolha? Querido, não assiste o canal do Marcelo, não escuta o podcast do Paulo, não assiste o meu canal, fica na tua bolha, cria tua família na igreja, seja o que for, se essa é a tua verdade, está tudo bem. O que a gente está tentando fazer aqui, pessoas como eu, como o Marcelo e como o Paulo, é só dividir a chave do conhecimento que abriu as nossas próprias gaiolas para a gente sair daquela bolha que não estava mais fazendo mal, não estava mais fazendo bem para a gente, não estava mais funcionando. Qual o problema? Eu não preciso provar para ninguém que eu estou falando a verdade sobre a igreja, eu não preciso provar nada, eu só estou levantando a minha voz. Eu acho que as coisas podem ser assim, pacíficas, entende? Eu acho que não precisa essa coisa de quem está certo e quem está errado. O importante é ser feliz, é o que eu acho, é o que eu sempre falo no canal. É isso aí. Falta só agora começar uma igreja com esses princípios. Bora, 15% de dízimo, hein? Aí se morrer e descobrir que era mentira, eu devolvo 10 e fico só com 5. O negócio. Essa é uma boa. E aí tem um momento lá na série, né, que eu achei interessantíssimo, né? Eu comecei, uau, o Mark Hoffman tem muita coisa em comum com o Joseph Smith, né? Não sei se vocês lembram, mas tem lá um relato da infância dele, né? Quando ele vai fazer uma caça ao tesouro com os amigos.
né? E aí ele enterra um jarro, um vidrozinho, né, cheio de moeda. Ele vai no dia anterior, enterra um negócio lá, e aí no outro dia ele vai lá com os amigos e tal, ninguém encontra nada, e ele vai lá e encontra, né? E aí foi onde ele aprendeu, assim, que esse tipo de mentira, né, dava fama e dava atenção, e ele gostava disso, né? Ele gostava de manipular as pessoas nesse sentido. E aí me lembrou uma história, né, de Joseph Smith ter feito algo muito parecido, né? Ele, na coisa de caça ao tesouro e tal, eles foram lá no lugar e ele viu no chapéu dele, lá com a pedra dentro, que tinha um tesouro e o tesouro tinha uma pena branca em cima do baú do tesouro, né? E aí eles cavando, em um determinado momento, Joseph está lá perto do buraco e o tesouro não aparece, né? O anjo afunda, vai para o fundo da terra e não aparece nunca o tesouro, mas a pena branca está lá, né? E o que isso diz, né? Será que a pena era realmente parte da visão ou o Joseph estava com ela no bolso e jogou lá e, tá aqui a pena que eu vi, né? O mesmo tipo de esquema, né? Uma outra coisa que ele fazia, que está documentado, como ele era caçador de tesouros, ele alegava poder ver coisas naquela pedra, ele chegava, ele ia na tua fazenda, no calar da noite, roubava teu cavalo, escondia o teu cavalo. Uhum. E depois de alguns dias, ou assim que a notícia se espalhava de que o teu cavalo tinha sido roubado, ele ia na tua casa, ele falava para você que ele tinha o poder de ver coisas e que ele ia achar teu cavalo, mas tu tinha que pagar X para ele. Tu pagava. Ele, no dia seguinte, pum, trazia teu cavalo. Uau, ele realmente tem esse poder. Para mim, o nome disso é charlatanismo. Então, quando eu chamo de Osmete de charlatão, eu não considero isso desrespeitoso. É o adjetivo que ele merece. Foi assim que ele escreveu a própria história. Então, ele e Mark Hoffman, ó, mesmo farinha do mesmo saco, como a gente fala no popular. Exato. E outra coisa que ele falou, né? As pessoas tendem a ignorar qualquer coisa que não se encaixe em suas crenças. Eles rejeitam os fatos porque isso significa desistir de suas crenças pelas quais eles sacrificaram tanto. O que a psicologia tem a falar disso aí, né? Dessa falácia? Conforme você já estava falando, começou a falar aí do Mark Hoffman na infância, escondendo aquele vidrinho de moedas. E a gente vê, se a gente for estudar, igual a psicanálise, né, desde quando você faz um estudo a fundo disso, a psicopatia, quando ela vem de infância e ele se torna uma pessoa perigosa no futuro, ela vem de pequenos atos, né, quando você consegue usar mentira em vantagem própria. Então você acaba tirando satisfação disso e conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo coisas mais sérias de como fazer isso, até falsificar documentos para uma grande corporação. Então é interessante você ter tocado nisso. E o fato, por exemplo, que a gente tocou aqui, que eu acho que eu só não queria deixar passar batido também meu comentário, sobre quando apresenta uma mentira, ela é apresentada como uma verdade e você torna aquilo como verdade, porque é tanto apresentado tanto. E me relembrou, por exemplo, que uma das frases que eu mais dizia na época de primária e adolescência na igreja é que quando eu crescer eu quero ser um missionário. Sei que Joseph Smith foi um profeta e que o livro de Mormon é verdadeiro. Isso era feito que eu repetisse tanto essas coisas, repetia demais isso, que não tinha como, algum momento, eu olhar para mim e falar que aquilo não era mais verdade. Pô, eu falei, eu tratei aquilo como verdade, por isso que a gente só consegue ver quando a gente afasta um pouquinho. Né? Então, não tem um outro jeito, eu acho. Você tem que olhar de longe e falar, poxa, por que eu fui daquele jeito tão resistente, até comigo mesmo? Aí você acaba vendo que... Mas é muito difícil quando está lá dentro. A Vânia tocou num assunto bacana que a gente não quer converter ninguém. Acho que o que a gente está falando aqui é para que a pessoa talvez está em cima do muro ouvindo e ouve uma palavrinha de tudo aqui. Nossa, eu acho que eu quero pesquisar mais. Ok, acho que o objetivo atingido fantástico que a gente tem, se tiver uma pessoa aproveitando uma palavra. Né? Mas basicamente eu acho que é isso, Marcelo. De um jeito ou de outro, a gente vive dentro de uma bolha de verdade, né? Quando está na igreja, né? A gente vive dentro de uma bolha relacionado a eu não posso estourar ela, porque se eu sair é um campo desconhecido onde só tem Satanás, inimigo, maldição, eu vou quebrar a perna, eu vou perder o emprego. Quanta gente pensa isso? Aí você sai e vê que não é isso. Só que isso você não se permite. Você não tem como, você não quer romper. Aí quando acontece em um ramo ou uma ala que sai e descobre e todo mundo fica sabendo, você vira o diferente. Nossa, por que ele fez isso? Aquele já está perdido. Né? Eu acho que esse comentário eu quis trazer porque eu acho que, querendo ou não, faz parte disso. E como você falou, né, o que a psicanálise, por exemplo, fala de Mark Hoffman, é isso.
a tendência dele de criar um adulto doente emocionalmente é o que aconteceu, né? Ele já desde pequeno queria tirar vantagem de qualquer forma, mesmo que seja enganando. Colocam ele num pedestal e é isso que o psicopata fica no habitat fantástico dele. Ele está no pedestal por coisas que ele criou, todo mundo aceitou, então ele consegue fazer até a ponto de chegar a assassinar pessoas como ele chegou a fazer. Exato. Né? Então, a gente está se aproximando aí ao final do bate-papo, muito gostoso aqui com vocês, e eu queria saber de vocês, eu não vi nada assim, eu procurei, né, esses últimos 2 dias no site da igreja, o que a igreja colocou alguma coisa para se defender disso aí e tal, e não vi nada, né? Até porque o seriado, no meu entender, não tem uma intenção de atacar a igreja, né? Ele foi, como a gente falou no começo aqui, bem neutro, né? Bem assim, aquele jornalismo investigativo, né? Só mostrando os fatos, está aqui, deu um toque legal do sentimento por trás das coisas todas, a perda, né, dos entes queridos que foram assassinados por ele. Inclusive, o diretor do seriado, né, ele é membro da igreja, né? Ele foi o diretor de um filme muito conhecido entre os membros da igreja aqui, que foi filmado em Idaho, né, chamado Napoleon Dynamite. É um filme, os americanos adoram, eu achei bobinho demais. Mas ele é ativo na igreja, né? E a Sana até me mostrou que, engraçado, o título original do seriado, o primeiro título que eles pensaram era A Carta Salamandra. E depois eles pensaram em botar Os Assassinos da Salamandra, né? E aí depois mudou para o título que acabou ficando, né? Mas então, o que vocês acham que esse seriado vai ter de impacto nos membros ativos, fiéis da igreja, se é que vai ter algum? O que eu acho, só opinião, é que desde que eles ficaram sabendo que a Netflix ia vir, ia colocar esse documentário, eles já começaram com as reuniões de comitê para decidir discursos bem poderosos para a conferência, para poder passar para poder dar uma polida naquilo ali. Eu tenho certeza absoluta, não tenho certeza absoluta não, mas eu acho que na conferência de abril eles vão vir com argumentos que vão satisfazer os membros perfeitamente para aquilo não manchar a reputação deles, mas esse é o meu pensamento. Eles são muito bons nisso, eles têm feito isso por quase 200 anos, então, fichinha, eles estão lidando com o estudo de DNA do livro de Mórmon. Como é que está isso até agora? Foram lá, colocaram uma essay discretamente no site da igreja, que você não encontra, a menos que procure de propósito. Então, eles sempre dão um jeito, eles são muito bons nisso, acho que isso aí vai passar batido. É o que eu acho. Vamos esperar a conferência de abril, né? Acho que vai ter alguma coisa lá. Verdade. E você, Paulo, tem alguma opinião a respeito? Se a igreja vai fazer, não vai, deveria? Ou só fica quieto, porque aí ninguém vai... O pessoal não vai nem ficar sabendo que tem um seriado, né? Se depender de mim, vão ficar sabendo. Na verdade, a Vânia falou que eu já estava pensando quando eu assisti, estava no meio do seriado, e eu falei que eu acho que alguma nota, alguma coisa, ou em conferência, eu acredito que a igreja talvez não falaria, como ela já tem essa expertise, ela não vai falar abertamente, mas ela vai falar coisas como, olha, as coisas estão aparecendo, então duvide primeiro, sabe aquelas coisas, duvide da sua dúvida antes de duvidar da sua fé, e vai fazer os membros, aquela coisa, hashtag, não sei o quê. Ela sempre tem um padrãozinho ali para poder conduzir as pessoas a não se desviar das coisas. Eu acho que algo assim ela vai fazer, seja por, sei lá, é o que eu falei, talvez ela vai jogar alguma coisa como uma campanha de marketing, como foi a Sou Grato, sei lá, não duvide da sua fé, sei lá, se ela vai que ela faz isso, por exemplo. Então ela vai partir para um modo assim, de algum jeito passar o pano para que aquilo não seja o principal para as pessoas, porque isso pode ser uma porta. O documentário realmente não ataca a igreja, mas pode ser uma porta para tanta gente que quer descobrir mais e ver alguma nas entrelinhas, algo ali, nossa, olha um cofre fechando com um monte de documentos, mostra essa imagem. Será que alguma pessoa, deixa eu pesquisar mais, o que será que existe por trás? Então, isso é uma porta. O que a igreja precisa fazer? Fechar essa porta. Um ponto de corte para que as pessoas não avancem mais. Então, alguma coisa vai criar uma campanha ou falar na própria conferência. Acredito que pode ser assim também, Marcelo. Exato. É que nem teve um face a face com o Elder Oaks, acho que era o Elder Ballard, eu acho. E aí eles falam, né, ó,
primeiro eles abriram, né, dias antes, né, as pessoas podiam mandar perguntas e tal, né, para eles poderem selecionar. E aí lá ele fala, ó, muita gente mandou perguntas difíceis, né, sobre a história da igreja. Não sei se ele fala história da igreja, mas ele falou perguntas difíceis. E aí o Elder Oaks fala até de um tom assim meio de brincadeira, né? Essas são as que a gente não vai tocar, né? Então estamos fazendo o que aqui, né? Vamos falar do umbigo de Adão? Isso eu não quero saber, não. Então a estratégia é essa, né? Não toca no assunto difícil, porque quem nunca ouviu falar não vai nem ficar sabendo, né? E eu acho, o que eu digo assim, né? Tem 3 categorias de pessoas, né? Tem a pessoa que vai se afastar da igreja de todo jeito, né? Seja porque não se enquadra nas exigências, né? Mandamentos da igreja, etc. Ou seja, por causa da história da igreja, ela já tem essa tendência, ela vai sair. Tem a pessoa que não sai nem a pau, né? Como tem gente que fala, não importa, você pode me mostrar o que for, né? A igreja pode ter mandado matar alguém e eu não saio. Entendeu? Essa, para mim, é a definição de fanático, né? A pessoa, não importa o que a igreja fizer, ele é verdadeira, né? E tem esse não sai nunca. Então, a igreja nem se preocupa nem com um nem com o outro, né? Esse não vai sair nunca e esse vai sair de qualquer jeito, né? A igreja está se preocupando com aquele que, será, né? Tá assim, pode ter uma dúvida, pode despertar e tal, né? E aí tem toda a estratégia, como a Vânia falou aí, né? Os comitês, reuniões, etc., né? Para decidir o que a gente fala, o que a gente não fala, né? Às vezes é melhor ficar calado, porque o pessoal não vai nem ficar sabendo que tem essa série. Mas, enfim, eu achei a série, assim, fantástica, super bem feita, bem equilibrada. Eu acho que todo mundo deveria assistir, né? Para terminar, eu queria só dizer, assim, um pouco do que eu aprendi com a série, né? Eu acho que só reforçou algo que eu tenho, assim, aprendido ao longo dessa transição toda, que já faz 3 anos, né, descobrindo a história da igreja e tudo, que a igreja é como qualquer outra, né? Ela comete falhas, ela pode ser enganada, né? O profeta, os apóstolos não têm nenhum poder especial que justifique eu segui-los, mesmo que eu tenha que ir contra a minha moral, os meus valores ou o que é importante para mim, né? Se eles ensinam uma coisa boa, é bom, eu posso adotar na minha vida. Se eles ensinam uma coisa que eu acho errada, como a posição da igreja a respeito dos gays, por exemplo, né? E dentre muitas outras, se eu acho que é errado, eu vou discordar, vou levantar minha mão contra e eu não vou seguir, né? E esse é o poder, a liberdade que a informação, que o conhecimento trouxe para a minha vida, né? E o seriado é mais informação, é mais conhecimento, que vai dar mais poder para mais pessoas. Eu acho que todo mundo deveria assistir, né? Considerações finais, meus queridos. Paulo. Eu achei bem legal também. Falar sobre isso é importante. Eu não sei se alguns membros não estavam querendo, sei lá, talvez não falar sobre isso, mas isso é importante falar. Sobre esse documentário, é importante trazer opiniões, sim. É o que eu acho que a roupagem de tudo tem muita coisa que pode despertar algo em muita gente. É o que eu falei, volto também a falar igual a Vânia, ninguém quer tirar ninguém da igreja, mas se você quiser saber algo e se ali te despertou, talvez sabia que às vezes algum comentário que a gente fez aqui vai funcionar. A pessoa vai falar, nossa, me ajudou, acho que eu vou em tal lugar saber. Ou vou ver mais os vídeos da Vânia, do Mormonismo Sem Censura, que vá para o podcast, mas eu acho que eu quero saber mais. Ótimo, que legal. Então, eu acho que de um jeito ou de outro, comentar sobre isso é muito bom. Eu sou muito grato de ter participado com vocês aqui nesse bate-papo sobre isso, e eu acho que, querendo ou não, vai fazer diferença. As coisas estão vindo à tona. Isso aí, mais uma coisa, que nem me falaram esses dias para mim, isso não voga nada, não tem problema vir à tona, é só uma história de um homem. Ok, mas a roupagem, plano de fundo é a igreja, tá lá, tá falando sobre ela. Talvez uma história que não é muito falada, conhecida sim, mas não era muito falada sobre isso. Não é que nos corredores da igreja que você ouvia sobre carta salamandra. Você não ouvia desse jeito tão facilmente. Agora já está na Netflix. Então as coisas estão chegando, as coisas estão chegando. E a informação está aí. Pesquisar e pronto. É um caminho sem volta. É isso mesmo. Vânia, você, minha querida. O que eu tirei de mais forte dessa série foi a aparência do bem, não só do Mark Hoffman, mas da igreja inteira como uma instituição. É tudo aparência, aqueles caras são desonestos, aqueles caras mentem, aqueles caras não têm os poderes que eles falam que têm,
mas eles têm a aparência do bem. Quando eles chegam naquele púlpito da conferência, com flores e aquela luz vinda lá do teto, que parece que é coisa de Deus, né? Aquela coluna de luz acima da cabeça deles, né? Que eu acho que é uma mensagem subliminar extremamente poderosa. Isso tudo é aparência do bem. Então, assim, eu fiquei com muito nojo de tudo aquilo. Eu fiquei com mais nojo da igreja do que Mark Hoffman, para falar bem a verdade contigo. Porque para você cair, para você ser, digamos, assassinado por Mark Hoffman, você tinha que estar diretamente ligado a ele como aquelas duas pessoas que infelizmente foram mortas. Mas para você estar ligado à igreja e morrer psicologicamente, basta você ter boa fé. Eu acho que esse é o grande perigo. É isso que me revolta tanto. Você dedica teu tempo, bens, talentos e energia, você perde uma vida. Você não pensa por si, você não decide por si, está tudo decidido. Isso, para mim, é morte do senso crítico. Uma pessoa sem senso crítico, ela é como um fantoche, ela é uma marionete na mão de alguém. E esses caras lucram com isso. Então, assim, isso foi o que mais me afetou nessa série, porque eu vi isso claramente. Como você falou, documentos que promovem a fé, beleza, pode testar, tá tudo bem. Agora, documentos que expõem a verdade, pum, vamos esconder aqui, vamos comprar e esconder. Então, isso foi o que eu mais tirei de... Eu acho que essa foi a mensagem mais poderosa do documentário, na minha opinião. E obrigada por ter me convidado, adorei conversar com vocês dois, viu? Vou postar no meu canal também, sim, esse vídeo, quando estiver prontinho. Adorei, então, show de bola! Só continua. Bora falar a verdade. Quem não deve, não teme. Bora, é nóis. Vamos crescer a comunidade, né? E cada vez mais trazer mais pessoas aí, interagir, né, nos nossos canais e tal. O canal da Vânia tem o Mormon a Ova, o Mormonismo Sem Censura, e tá surgindo mais, tá pipocando, né? Isso é muito legal, mostrar um pouco o outro lado, né, da história. E sabe uma coisa? Só para finalizar, já que a gente está falando de canais, de contar a verdade, outro dia eu estava pensando um pouco a respeito disso, né? Eu falei, rapaz, os membros da igreja deviam agradecer os críticos, né? Porque, olha, se ninguém nunca criticasse nada, não tivesse nunca nenhum problema, a igreja não tinha passado para 2 horas, que os membros adoram, né? Então ótimo. A missão, os missionários agora estão podendo ligar para casa toda semana, né? E assim vai. As mulheres agora não precisam mais fazer convênio com o marido, né? É direto com Deus, né? E assim vai. Essas mudanças todas, né? Os membros deviam dizer obrigado para os críticos, né? Porque só muda quando se critica. Se ninguém criticasse, todo mundo dizia só amém, né? Não ia mudar nunca, né? Então, que legal. Parabéns para vocês, pelo trabalho de vocês. Gosto muito dos 2 canais. Obrigado demais por terem vindo aqui, ter prestigiado o Mormonismo Sem Censura. E a gente se vê, tá bom? Um abraço para vocês. Como diz no Ceará, um cheiro no cangote. E a gente se vê por aí. Um abraço. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.